Que é da comissão de frente do Tatalão Geral, o Espelho d'Água, que você tava falando que foi a primeira vez que tem uma ideia de luz, né? Não, só vou voltar rapidinho no Bispo, porque o que me deu ali uma emoção foi porque a gente trabalhou a tarde inteira, aí recebo essa mensagem de que não tinha dado certo. Zero motivacional. E eu quase fiquei dedicado a Quase despesa. Pô, você trabalhou tanto. Não, mas a gente eu lembro que uma vez a gente ouviu isso, não vou citar nomes, por óbvio, né? Mas de um jornalista que visitou nosso barracão, né? E falou, poxa, que tristeza. Eu falei, caramba, né? Era no futebol ele, era no futebol. O cara ainda fala assim, não deram dinheiro pra vocês? Não deram, mas foi mesmo que a gente... Muito louco. Não, e aí eu tava montando ali as velas do barco. E o Léo falou, a gente separou, cada um pega uma parte. Eu fiquei com as velas pra montar. Foi umas 3 horas ali em cima, aquele sol montando. Passou o carro ali não era o viaduto, é aquela passarela azul que a gente veio dos Correios. Os ferreiros mudaram tudo de lugar. Então, quando levantou as velas, virou uma maçaroca. E não tinha mais tesoura, virou uma não tinha mais cama nada. de gato. Não tinha, eu comecei a gritar, alguém, não sei o quê. Sabe quem salvou? Patrícia Madeira. Patrícia Madeira? Patrícia Madeira, sua colega de pós-graduação. A Patrícia tinha uma tesourinha de unha dentro da pochete dela. Uma tesourinha de unha. Aí ela me deu a tesourinha, comecei com umas cordas grossas. Meu Deus. Deu horas ali, a escola andando já pra entrar na avenida. Cortei tudo com a tesourinha, devolvi, amarrei tudo de volta, os ferreiros conseguiram levantar as velas do barco. Então aí eu desci, quando eu desci, eu olhei pra cara da Patrícia, aí comecei a chorar. E já tava cantando, o samba de esquenta, a escola tava já entrando. Essa história é muito maneira, ainda voltando à tua pergunta daqui a pouquinho, porque mostra que o carnavalesco tá o tempo todo em atividade na avenida. Não para. Não, eu tenho uma história que é o desfile que eu vou da Rosa, é o Angola. Que eu cantava na Vila, eu vou entrar na avenida. Pra mim, aquela é uma das cenas que vão ficar na minha vida pra sempre, assim. Eu vou entrar na avenida e aquele desfile todo montado, a gente parece assim, tá a Rosa, assim, sentada assim, no meio-fio, assim. Tipo assim, assim, normal, assim, contemplando, assim, olhando tudo, assim. Aí eu achei aquela cena ali, assim, emblemática, Chega sabe? um momento em que... Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, né? Entregar. Cada processo é único, é um clichêzaço, mas é verdade. Cada concentração tem as suas particularidades. Eu acho que a gente já passou por várias coisas muito diferentes. Sempre espera que seja tranquilo, nunca é. Eu acho que não tem como ser totalmente tranquilo, porque é um espetáculo gigantesco, humano, sem ensaio geral, com um monte de coisa que se transforma ali na hora. Então não é uma coisa simples. Mas chega um momento em que você entende que já foi, né? Que aí vamos... Tá entregue, né? Tá entregue, né? Claro que a gente continua trabalhando na avenida, tem sempre histórias ali que ocorrem dentro da avenida e a gente tenta, de alguma medida, resolver um problema, mas entendendo que é um espetáculo tão único que uma pessoa que assiste do setor 1 vai ver uma coisa completamente diferente de quem vê do setor 10. Nunca vai ser igual e às vezes, né, você conseguiu controlar ali uma fantasia que despencou no setor 1, lá no setor 10 você já não sabe como ela vai se comportar. Tem setores que vibram mais que os outros, então a gente vê que de repente o desfile foi melhor naquele setor do que no outro. O que a gente tenta é estudar ao máximo e se dedicar, né, a essa preparação para que não tenha imprevistos, né? Tudo que a gente puder ter ali um controle, um domínio nessa dimensão do espetáculo, porque desfile de escola de samba é muita coisa, né? Assim, a gente é responsável pelas questões espetaculares ali, a visualidade, que é o caso do Espelho d'Água, né? O Espelho d'Água foi produto de muita pesquisa, né? Em parceria com o Hélio Bejani e a Beth Bejani, coreógrafos da comissão de frente, todo um time que foi montado ali para viabilizar aquela alegoria que receberia, né, uma dança sobre o Espelho d'Água com iluminação própria no momento que a gente ainda não tinha a luz cênica do Sambódromo. E aí o Paulo Ornelas, do Teatro Municipal, que trabalhava com o Hélio e a Beth, que trabalhou durante todos os anos, né, que estivemos na Grande Rio, ele pensou toda uma iluminação integrada com o balé. Então isso era muito legal, né? Foram várias tentativas, na verdade, né? Porque de início a gente imagina, poxa, um espelho d'água e tal, a gente começa a fazer a pintura do piso, tudo começa a descascar, dá tudo errado, a gente começa a entender que a luz ali faria parte da própria alegoria, da importância da iluminação ali, de fazer ela integrada à dança, integrada à música. Eu acho que esse foi um dos projetos pioneiros, assim, nesse sentido, que agora todo mundo está conseguindo fazer
também, claro, com a iluminação do Sambódromo, com a própria iluminação da alegoria, mas foi muito intenso, um trabalho muito intenso, logo o nosso primeiro ano, né, junto com a Hélio e com a Beth, que pensam também o desenvolvimento não só ali da coreografia, mas também valorizam a importância da estética, do início do enredo estar integrada ali a toda a abertura, a narrativa que a gente vai contar. Então a gente tinha muita troca, muita liberdade de conversa, e isso ajudava muito o trabalho, né? Valorizava muito o trabalho. Tem uma história que você fala também no caminho que eu achei sensacional, no caminho pra avenida, de um neon, um problema que você tem de neon, que as pessoas não sabem disso. Esse quase, a Globo não mostra, esse eu acho que quase ninguém sabe, né? A gente quase nunca falou dele. O neon do Exu, não foi? A gente de madrugada não acompanha o comboio. O comboio, precisa dormir em algum momento. E é horrível ver o comboio, né, gente? Suas alegorias saindo ali, você não sabe o que pode acontecer, e foi justamente o que aconteceu com a nossa alegoria 3 do ano do Exu. Nossa, foi um caos. Ele não era tão largo, o carro tinha 8 metros ali cravado, e ali a lateral dele era toda de neon. Os arcos da Lapa. Para uma interpretação para os arcos da Lapa, com vários letreiros em neon, com nomes, saudações, símbolos de Exu. E aí parece que não podaram uma árvore no caminho. E o neon foi sendo arrancado do início. A árvore varreu a parede do carro, levou tudo. Todos, não sobrou nenhum. Inclusive deixou muitos galhos sobre o carro. A gente teve que fazer neon não tinha, mas tinha galhos pendurados. Ático. E aí, quando a gente viu aquilo, a gente falou, putz, né? Ou arranca tudo, e aí vai passar um paredão sem o letreiro, e isso, se não me engano, estava até na justificativa, porque tem isso, né? Tem coisa que a gente não justifica, porque diz, não, se ali der ruim, se a gente tiver que alterar, a vida do carro não tá julgado. Mas ali era a linguagem do carro. Era parte do carro. E aí foi uma correria contra o tempo, a equipe do Marquinho do Neon, para refazer os nomes. Conseguiu refazer todos. Nossa. E reinstalar todos. Faltou em um dia. Só, né? Faltou um. Foi pela metade, aí a gente... na verdade não é que faltou, né? Porque a gente percebeu que 2 letras estavam danificadas. Nossa, a gente só conseguiu perceber, assim, e aí a gente preferiu tirar, mas não fez falta nenhuma. O que conecta com outra história, né? Porque o nome que faltou foi de Mulambo, do lado do setor 3. Isso. Do lado esquerdo. Do lado ímpar. Faltou Mulambo. E de tarde, uma senhora passou, estava terminando de decorar o queijo da frente com as rosas e tudo. O queijo onde desfilava a Ana Beatriz. Eu lembro muito disso. E aí, uma senhora parou, ficou me olhando assim, aí ela foi lá na frente do carro e voltou. Ela falou, olha, não tô vendo Maria Mulambo. Aí eu falei, não, tá sim, Mulambo tá no desfile, só que tá lá no final. Que era o último carro, porque era o carro ligado ao lixo. Aí ela falou, vou lá ver, hein. Eu falei, não, vai lá, você vai ver. Ela foi até lá, deu uns 10 minutos, voltou. Tá tudo certo, o Mulambo tá lá. E aí o nome que faltou naquele carro que eu tava decorando era justamente de Mulambo. Aí eu fiz essa conexão. Pô, eu falei que ela tava lá atrás, né? Então... Esse dia, que é uma tarde, né? Que pra gente é o dia mais intenso. Que é a tarde que antecede o desfile, que você fica ali debaixo de sol ou de chuva. Já vivenciamos as duas condições climáticas, finalizando as alegorias, montando as alegorias. É só ali que a gente consegue ver como o carro vai ficar quando entrar na avenida. E ainda assim a gente só vê o carro completo na avenida com os destaques, né, as pessoas fantasiadas sobre a alegoria, que pode mudar completamente um carro. Cor, tudo, né? Movimento. E esse dia é muito intenso, porque muita coisa acontece. Os nossos carros, eles têm essa característica, são processos que só se consolidam na avenida, na hora. Então é muita correria para finalizar, para entender. E as pessoas vão passando na avenida, principalmente quando a gente concentra na região do Balança, que é do lado da Central do Brasil, e vão interagindo com você, e vão comentando. E eu gosto muito, às vezes, de parar, ficar um pouco distante, ouvindo o que as pessoas estão falando. É muito legal. E aí é muita coisa interessante, são muitas análises interessantes. No ano do Exu, a gente percebia, né, ainda aquela desconfiança, que é o preconceito, a demonização, né, séculos de demonização desse complexo religioso. Muita gente torcia o nariz e tinha uma certa antipatia com a Grande Rio e tal. E a gente sempre monta o comboio de alegorias invertido. Muito raramente o abre-alas ou o carro da comissão de frente é o primeiro, porque a gente sempre coloca uma alegoria mais difícil de ser montada abrindo o comboio, porque ela vai passar para o outro lado. Isso é de praxe, né? Quem trabalha no dia a dia de barracão sabe disso.
para ter mais tempo de ser montada, porque ela vai sendo montada enquanto a escola já está desfilando. Então, no caso do Exu, nosso primeiro carro do comboio era o carro 4, que era o carro do carnaval, que falava sobre a energia exusíaca nas escolas de samba, nos blocos de rua, nos corpos alegres e expansivos das manifestações carnavalescas. E aí muita gente passava e via o Abre Alas, né, que era a barca dos Exus, via o tripé da comissão e deduzia que ali começava a Grande Rio, e aí achava que o carro do carnaval era de alguma outra escola, né, e aí as pessoas falavam, olha, esse carro é muito diferente do restante, esse carro tá lindo. Né, aí atrás começa aquela lixarada Grande Rio, aquela coisa pesada, esse carro tá maravilhoso, muito né? colorido, olha que coisa linda. Não, esse carro é da Tijuca, esse carro é da Mocidade, esse carro é da Vila, esse carro, ó, aqui é outra coisa. Ninguém sabia, na verdade, mas era da Grande Rio. E era da Grande Rio, né? Então é muito interessante isso. E a gente escuta muita análise, assim, muita troca, né, com as alegorias ali. Isso é muito legal. Teve gente que desistiu de desfilar, assim, por causa do... Você falou agora de preconceito, da demonização. Rolou esse tipo de... Rolou. Desfilar, de trabalhar no barracão. Sério? Gente. Teve muita Engraçado, gente. né? Você falou agora aí sobre a vivência, sobre a sua casa e tal. Nós tivemos aqui o Simas. Sim. Simas. E ele falou sobre isso também, falou da casa dele e tal. E é uma discussão que se tem até hoje, mas é a coisa mais antiga que existe no carnaval, né? Sobre a questão da religiosidade envolvendo o carnaval. Isso é que, pô, mas foi o que ele falou aqui pra gente. Quem fala disso não sabe da origem real do carnaval, né? Do que ele tá vivenciando ali, do que ele tá representando, né? Não, e o quanto isso importa para quem tá desfilando, para quem tá ali representando a escola. Por ter essa vivência, por entender as escolas de samba, por curtir e ser apaixonado também por aquilo, porque, gente, ó, vamos ser sinceros, a pessoa começa a ensaiar ali em outubro, novembro, fica 4 meses indo pra quadra, bateria, passista, componente, todo mundo se dedicando pro auge que é o nosso desfile, né? A gente se prepara a gente tem uma preparação muito intensa. O desfile não é só aquele momento ali da avenida, como sabe que muita gente pensa, né? A gente já tá trabalhando. Nossa, vocês já estão no barracão? Sim, já tanto isso. Já estamos no barracão. O Simas e o Fábio Fabato, eles têm um livro chamado Pra Tudo Começar na Quarta-feira. Que, na verdade, o nosso processo de carnaval, ele começa assim que o desfile termina. Né? Então, é um fluxo contínuo. Às vezes consegue descansar um pouquinho. Esse ano a gente não conseguiu, porque mudou de agremiação. Então não deu para descansar. Não sei se o Patrick conseguiu. A gente tenta um pouquinho, tenta, né? A gente tenta. Mas é interessante, porque um carnaval termina, o outro já começa. E cada vez o ritmo está mais acelerado, cada vez, né, os processos estão ocorrendo com mais antecedência, escolha de enredo, disputa de samba, desmonte de alegoria, para lançar um CD antes, né? E